se você está aí assistindo de casa agora, talvez você esteja sem entender porque 2 gravações, né? Aqui a gente está fazendo ao vivo, né, no Instagram, né, e com você aí de casa. Então, por favor, você que está aí, já manda para os grupos, né, do Line, manda para o grupo de família, manda para todo mundo, né, os menos improváveis de assistir. Ainda mais no contexto que a gente vai conversar hoje, né, sobre o erotismo, sobre, né, como que o inimigo tem usado dessa arma para derrubar os filhos de Deus, para derrubar, né, as pessoas que estão fracas na fé. Então, utilize desse mecanismo aí para ajudar a gente, né? Samara, muito obrigado por estar aqui. Lorena, estamos juntos, né, juntos aí para a gente conversar sobre esse assunto que é delicado, é difícil. Né, minha esposa está aqui também, gente, está no bastidores, né, não pode esquecer. Então, uma boa noite aí, galera. Vai se preparando, pega alguma coisa para você comer, se assente no sofá e vamos para cima. Eu tô falando demais, né? Pessoal, como é que vocês estão, né? E aí, sobre esse assunto, né? Como que é conversar sobre, tipo assim, quando eu recebi o convite, qual foi a primeira coisa que passou aí na cabeça, né? Cara, assim, delicado, pode falar pra mim. Pode ser. Uma boa noite para todo mundo. Bom estar aqui, a gente conversando, né? O reino de Deus é feito de amigos, né? A gente está aqui entre amigos, então toda vez que a gente senta na mesa para conversar é muito bom, né? A gente pode falar do nosso coração, a gente pode ouvir, a Samara falou esses dias que a gente é renovado, né? na nossa vida com Deus quando a gente compartilha as experiências, né? Entre amigos. O reino de Deus é isso, família, amigos, então a gente está muito feliz de estar aqui. Bom, quando a gente recebeu, né, quando eu recebi, entendi sobre esse assunto, né, a gente teve uma conversa com o Jefinho, realmente, né, isso é muito relevante, a gente tem que tocar nesse assunto, porque é algo que está sendo muito investido na nossa geração, que as mídias sociais, né, o Jefinho falava sobre isso, né? Isso. As mídias sociais, né, as pessoas têm investido muito para tentar fazer com que a nossa geração cada vez mais fique envolvida nisso, né? Então é muito importante a igreja se levantar, a igreja conversar, principalmente no meio dos jovens, dos adolescentes, que são aí o futuro, né? São os próximos a governar, a exercer governo, a estar na sociedade com uma profissão relevante, são os próximos. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Boa noite, gente. Quando a Lorena, né, já vim compartilhar comigo esse tema, eu pensei assim, meu Deus, né, é algo que fez parte da minha vida, né, é o meu testemunho, é muito nessa área. E a gente sabe que esse assunto é um assunto muito importante porque não é muito tocado nas famílias. Nem todos os pais, né, se sentem na liberdade de sentar com seus filhos e conversar abertamente sobre essas coisas. E aí muitos vão aprender aonde? Na internet, na escola, na rua. Né? E a gente sabe que não é o lugar mais saudável para aprender sobre tudo isso. E a igreja precisa falar sobre isso, né? Os jovens precisam aprender, crescer em conhecimento para saber, né, onde está pisando, o que está fazendo, o que é bom, o que não é bom. E é isso. Sim. E, cara, a primeira coisa que eu queria perguntar, né, é por que, né, de tanta imoralidade, né, nos filmes, série, música, propaganda de sei lá, de carro, propaganda de várias marcas, tipo assim, porque isso, perfume, algo simples, às vezes é o dia das crianças, sempre tem um toque ali de algo, né? E por que isso acontece, né? Por que há tanta sede em atacar nessa área? Eu acredito que, né, desde o Éden, né, onde o homem caiu, né, o homem caído, isso sempre foi algo do coração humano. Só que com as mídias sociais, né, com o crescimento disso tudo, hoje em dia as pessoas têm perdido mais, sabe, aquele pudor que antes ainda tinha, né, porque é mais uma questão mesmo cultural, assim, né, de
da nossa sociedade mesmo. E quanto mais a mídia social ela tem crescido, tem aumentado essa influência, mais as pessoas têm perdido o pudor mesmo. Né? E as coisas estão se tornando cada vez assim, não tem problema, o outro fez, aquele lá fez, o outro postou, então também vou fazer. Né? Não tem problema fazer, não tem problema postar. Mas eu acredito que isso sempre foi algo do coração humano. Só que com o passar do tempo, isso foi se tornando mais assim, não tem problema eu expor, né? Porque tem um monte de gente pra estar comigo nisso, né? Tem um monte de gente fazendo como eu. Eu também acredito nisso, porque assim, flui mesmo de um coração pecaminoso, né? Das obras da carne, né? Da imoralidade. E é interessante, esses dias eu estava vendo uma pesquisa, enquanto eu estava refletindo sobre o assunto, e apareceu lá uma pesquisa que 92% dos homens, né, na sociedade secular, eles veem pornografia pelo menos uma vez no mês. E 71% dos homens evangélicos veem uma vez por mês. Aí fizeram a comparação com as mulheres, porque isso tem aumentado também nas mulheres, mas ainda não chega a ser tão igual à quantidade, né, de homens que veem pornografia. Então, a mulher, né, a pesquisa estava falando que era 46%, né, a mulher na sociedade secular que vê pornografia uma vez por mês, e no meio evangélico a mulher é 31%. Ou seja, por mais que seja uma minoria, ela também consome. Então, o que as mídias estão fazendo? Já que eu já tenho o homem como meu espectador, né, como aquele que sempre vai, agora eu preciso investir nas mulheres. Nossa. Então, a mídia tem ido mesmo para fazer com que a mulher cada vez mais perca sua decência, né, seja cada vez mais promíscua, né, ela seja cada vez mais sensualizada, porque eles querem que as mulheres fiquem mais presas à pornografia, consumam mais esse tipo de conteúdo. A gente viu aí, né, nos pops, a Anitta, Luísa Sonza, né, eu tenho medo de falar de citar o nome, porque acho que nem vai saber da minha criança, mas muitas, né, mulheres no meio pop, né, na música, que a música é algo que fica na cabeça. Nossa, você pensa naquilo. É estratégico. Pior quem é músico, que tipo assim, já tem uma facilidade de gravar melodias, arranjos. Então às vezes uma melodia fica ali. Inconsciente. E vai. Você nem acessou aquilo, mas passou o carro de som. Sim. Passou no stories. Às vezes você faz um fraseado, você lembra, pô, isso aqui parece com tal melodia de. E agora, essa mulher que levanta uma bandeira de um movimento, né? Ela está representando as mulheres no Brasil. Se torna aclamada, né? Aclamada. Então, existe por trás disso algo satânico, demoníaco, né? Fruto, sim, dos pecados, mas fruto da palavra de Deus também, que diz que a iniquidade iria aumentar. Então, sim, tem influência das mídias? Tem, mas por trás dessas mídias tem influências demoníacas. Sim, eu acho que isso encaixa também na nossa próxima pergunta. Por exemplo, cara, que a gente já andou pesquisando por que, né, tipo, a nudez, as linguagens imoral mesmo, né, linguagens vulgares, né, são símbolo de empoderamento para as mulheres, né? Tipo assim, eu falando, eu sou homem, mas eu queria ouvir também uma opinião, né, de mulheres mesmo falando, né, sobre esse empoderamento. Por que a mulher, ela com linguagens vulgares, com a nudez, né, isso seria um sinal de empoderamento, né? Como que isso funciona? Por exemplo, o homem também, no mesmo contexto, se ele for, quanto mais maldade ele fala, quanto mais, né, a nudez ele aclama e coisa, né, mais ele tem a masculinidade afirmada, né, mais macho, olha só. E isso que a gente queria conversar também, né? Por que isso acontece? Enfim, eu tenho no meu pensamento que isso acontece porque, por exemplo, uma mulher sábia que a gente vê na Bíblia, a mulher de Provérbios, é aquela que edifica o lar.
mas a mulher tola é aquela que destrói. Então, o Satanás, ele tem uma estratégia com uma mulher, porque ele sabe que se ele conseguir investir na mulher, ela vai destruir o seu lar, ela vai destruir a sua casa, a sua geração, a sua comunidade. Porque da mesma forma que a mulher ela é usada para influenciar para o bem, se ela não caminhar nos princípios da palavra, ela vai ser usada para manipular. Então, tem distorcido muito por isso, porque a nudez da mulher, porque tem a ver também com o empoderamento, com aquilo que o feminismo acredita, e a gente pode também discorrer um pouco disso, mas aí quero ouvir essa parte me falar, depois eu vou falar mais sobre isso, porque é um assunto para ir. Eu acredito que tudo tem uma raiz, né? E se a gente for olhar assim, por exemplo, para históricos, né, de mulheres que têm essas dificuldades, né, que vão por esse caminho, você vai ver, talvez não seja a raiz principal, né, mas desde que eu fiquei pensando sobre esse assunto, sobre o que a gente ia conversar aqui, e eu acredito que uma das raízes, né, que tem levado as mulheres a esse lugar, é aquela raiz, né, primeiro de orfandade, que leva a mulher a ter aquela necessidade de atenção, necessidade de ser olhada, né? Porque é algo que foi crescendo com ela lá desde o início. A gente sabe que uma menina, né, que não tem uma atenção devida do pai, que não tem uma criação bacana de um pai, isso afeta muito, né? Isso vai piorando durante a infância, na adolescência e chega nessa mulher adulta que nós temos visto que tem levantado bandeiras e bandeiras. Por quê? Elas querem ser olhadas, elas querem ser vistas. Né? E o que Satanás faz? Ele pega isso e ele leva para o lado dele. Né? Aquela carência que foi crescendo com ela, aquela falta, aquele vazio, isso vai sendo deturpado, né? E ela fala assim, como que eu vou ser vista? Como que eu vou ser olhada? Como que eu vou ser enxergada? Mostrando meu corpo? Né? É dessa forma que eu vou mostrar que eu tenho algum poder? Então é isso que eu vou fazer. Tem até aquela frase, né, comum que a gente escuta, meu corpo, minhas regras. Que tem se tornado comum e as pessoas têm dito isso como qualquer coisa. E a gente sabe que existe aquela raiz, né, de algo que foi criado ali dentro e foi crescendo, foi dando espaço a isso, né? E aí uma mente vazia, a gente sabe o que acontece. Né? E aí nesse lugar começa, como que eu vou ser vista? É assim, né? Por exemplo, postando uma foto quase semi-nua na internet, quase não, semi-nua na internet, é assim que eu vou receber curtidas, é assim que eu vou, né, sou amável, então é isso que eu vou fazer. Então eu acredito que tem muito isso, né, existe uma raiz, né, talvez não seja a raiz principal, mas eu acredito que a orfandade, essa questão, né, da falta de paternidade, o pastor Ricardo falou muito sobre isso, né, que os pais precisam ser, que às vezes tem muitos homens frouxos mesmo, né, que confundem, né, a gente não está falando aqui sobre ser machista, até porque machismo e feminismo é farinha do mesmo saco. É verdade. A gente está falando assim de paternidade, a gente está falando de algo que de raízes mesmo, né, princípios, né, aquilo que começa crescendo lá dentro e vai aumentando. Sim. Pode falar. Essa questão que ela está falando é muito importante e ela citou aqui, né, essa frase que está percorrendo, meu corpo, minhas regras, isso percorre desde os séculos anteriores, que é uma frase que as feministas usam, porque qual que é a visão vendida do feminismo, né? A visão vendida, maquiada, é que igualdade de direitos, né, e a mulher está ali, né, para defender uma outra. Mas se você for estudar o feminismo, e eu convido cada mulher que está aqui, principalmente, a estudar uma visão cristã, depois no final posso até falar algumas mulheres para você seguir, para você se aprofundar nesse assunto cristãs, para que você não confunda as coisas. Se você for estudar, na verdade a bandeira que eles levantam não tem nada a ver com levantar a mulher. E eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Uma das coisas das frases que elas falam é: meu corpo, minhas regras, você é livre para amar do jeito que você quiser, você precisa se despir da sua decência.
cada vez que você se relaciona com as pessoas de várias formas, essa que é a forma de amor. É assim que você está conquistando seu espaço, né? Assim que você está conquistando seu espaço, mas no fundo, lá no fundo, a ideologia, né, desse movimento é desconstruir cada vez mais o papel da mulher, menosprezar cada vez mais o homem, sexualizar cada vez mais as coisas e principalmente destruir o casamento, destruir a pureza das crianças, né, a educação, porque o movimento feminista ele é o mesmo pensamento político socialista marxista. Marx ele quer destruir a educação, a família e o casamento. Esses são os três pilares da política marxista e é o que elas acreditam. Então você vai ver muitas mulheres às vezes falando assim: eu sou cristã, mas eu sou feminista. Não existe, ou você é cristão ou você é feminista. Não tem como você apoiar as duas coisas. E a gente vai discorrendo sobre isso também. Eu queria falar algumas frases das mães feministas, daquelas que fundaram, só para a galera saber que isso é do inferno. Só para a galera ficar ligado que não deve namorar, ninguém deve namorar o feminismo. Existem umas frases aqui, eu vou falar, da fundadora do feminismo, o nome dela é Simone de Beauvoir, não sei pronunciar. Ela fala, ela era uma professora e ela era pedófila e ela abusava das alunas dela. E ela fala que a mulher, ela não pode ser chamada de mulher. Ela tem que ser chamada de pessoa com uma vagina. Porque mulher é uma construção social. Então, qualquer pessoa pode ser uma mulher. Então, nem sempre uma mulher. Então, como assim? É estranho. Como assim um movimento que se chama feminista não tem a mulher como uma causa, como algo para defender, mas ela quer destruir a figura da mulher? Não faz sentido. Aí ela fala que tem uma frase dela que ela fala, vou achar aqui, mas eu sei que ela fala assim que ela está falando referência à Bíblia, porque todo feminismo é antibíblico, é antideus. Elas falam que o feminismo ele é opressor, não, o cristianismo é opressor, que todas as mulheres que estão da Bíblia, elas são opressoras e o maior opressor de todos é Deus. E ela fala assim: como pode uma virgem se dobrar aos pés daquele que é substituto de Deus? Então, além delas ser contra os nossos princípios, ela é contra aquilo que a gente confia, naquilo que a gente coloca a nossa fé. Ela, né, o movimento que ela fundou. Então não tem como uma mulher falar que ela é cristã e que ela é feminista. Esse assunto é quem não conhece que o que é realmente feminismo. Então ela vai e ela levanta outras mulheres, né, ela lançou um livro chamado Segundo Sexo, e é onde que ela fala sobre isso que eu acabei de falar, da Virgem Maria, onde ela faz críticas a Jesus. Teve uma mulher, eu não lembro o nome dela, também do movimento feminista, que ela escreveu a Bíblia para as feministas. Então ela distorceu tudo que estava escrito na Bíblia. Não lembro o nome, não lembro qual foi a época, mas eu sei que existe. Depois eu acho que se procurar no Google deve achar. Uma frase, agora, da Simone, né? Ela fala assim, que eu falei: a Virgem acolhe de joelhos a palavra do anjo. Sou a serva do Senhor. Responde Maria Madalena, prostra-se aos pés de Jesus e enxuga-lhe seus longos cabelos de mulher. Isso é perturbador. E aquela que sempre saudou no homem um Deus, ajoelha-se delicada aos pés do macho, que é substituto terrestre de Deus. E aí ela discorre no livro várias críticas sobre isso, sobre a Bíblia. Outra frase, feminista, uma mulher feminista ou um homem, porque agora existe isso, sabem disso? Homem feminista. Não é nem feminista, é feminista. Meu Deus. Aí a frase é assim, ó: não vamos conseguir destruir as desigualdades entre os homens e as mulheres enquanto não destruirmos o casamento. Outra frase:
de uma declaração feminista tirada na internet. Alguém falou, não está o nome de quem falou, mas está escrito em inglês, a declaração de uma feminista. Olha só, temos que trabalhar para destruir o casamento, pois o fim dele é a condição necessária para a emancipação das mulheres. Devido a isso, é importante encorajar as mulheres a abandonarem os maridos e evitar viver com homens. Temos também que resgatar as religiões das nossas antepassadas, como a feitiçaria. Então, além de ser antibíblico, anti-Deus, né, fora dos nossos princípios, elas também valorizam, né, o homossexualismo, valorizam a feitiçaria. Outra frase de Berenice Bentor: você sabe que não existe mulher. Ela é feminista, gente. Ela falando isso. Você sabe que não existe mulher, que mulher é um símbolo. E como todo símbolo é unitário, autoritário, impulsivo, mas a gente usa esse símbolo para construir uma agenda unificada de luta. Essa agenda que ela está falando da ideologia de gênero. Então, a gente vê com essas frases que esse empoderamento que você perguntou ali, ele existe. E ele vai estar cada vez mais presente se a gente não se levantar, principalmente as mulheres, nas igrejas, para falar sobre isso e alertar. E mostrar conhecimento, sabe? E falar, olha gente, isso é importante a gente saber disso. A gente não tem que deixar passar. Porque por que o feminismo muitas vezes teve um pico muito grande na sociedade? Porque a igreja se calou. Onde estava a igreja quando o evangelismo subiu e se revolucionou? Onde estava a igreja nisso tudo? Né? Assim, todas essas frases, né, fizeram pensar que é uma busca pelo prazer próprio. Né? E aí com isso vai trazendo essa desconstrução. E é um engano tão grande que elas mesmas não percebem. Porque se você acaba com a família, você não tem reprodução, você não tem mais mulher. Sabe? É um engano, sabe? São pessoas que andam assim em busca do seu próprio prazer mesmo, né? Tudo isso, você olha pra tudo isso, igual essa Simone, né, de Beauvoir que você disse. Pedófila, né? Abusava das suas próprias alunas. Sim. Então, que mulher é essa que está pregando levantar outras mulheres, depravando crianças, né, tocando em crianças, ferindo crianças, né, gerando mulheres, futuras mulheres feridas, né, porque então tipo assim, você vê que elas estão buscando o próprio prazer, independente do que vão fazer, né, independente do que eu faço, eu quero aquilo que me satisfaz. Egocêntrico. Exatamente. É o Deus desse século. Sim. Né? É o eu. É o eu. O Deus desse século Tudo é o pela eu. minha felicidade. E E o eles estão caminhando para a destruição. Exatamente. E o cristão é cristocêntrico, não é egocêntrico. Então, por isso que ela bate tanto contra os cristãos, e por isso que a mídia bate tanto contra os cristãos, né? Enfim, valorizam tanto essa sensualidade. É igual que o Thiago estava comentando, o Thiago Queiroz, né, o esposo da Daiane, ele comentou o seguinte: a erotização na sociedade movimenta rios de dinheiro, né? Ou seja, algo que a gente comentou no início, é algo que gera, né, muito dinheiro. Lembrando que tem duas questões, né, a pornografia e o erotismo mesmo, que a pornografia é algo explícito, é algo ali que, né, é exposto, e a erotização já é algo escondido, é algo que vem sutilmente mesmo, mas querendo insinuar alguma coisa, né? A galera, ela é muito manipulada por isso, né? Voltando agora a esse assunto do machismo, do feminismo, essa questão do homem ser valorizado, né, por falar algo maldoso, por, né, passa uma mulher e ele perde pudor, né? Sou um homem, sou um macho. E tipo assim, esse homem que toma essas atitudes, ele tá tomando o lugar de um homem frouxo. Porque, cara, vamos lá, um cara que talvez fique com muitas mulheres, que, né, vê a mulher como um pedaço de carne e
e torna isso público, né? Torna isso para mais pessoas. Esse cara ele não está construindo algo contínuo, né? Ele simplesmente pega talvez várias mulheres e fica. Ele tem uma continuidade para ficar com várias mulheres, mas não tem uma continuidade para construir algo sólido com uma pessoa, né? Não tem peito. Sim, não tem, exatamente, não tem peito para isso. Mas não é o feminismo que vai nos defender desses homens, porque a gente não deve nada ao feminismo. O feminismo não conquistou nada para nós. Aí eu vou falar assim, eu aprendi isso com a Jaqueline Hayat. Aí vamos para citar aí. Ela ensinou isso. Você não sabe o que você está falando, porque elas ganharam o direito de voto. Mentira, elas só fizeram uma baderna lá na frente do lugar lá e a mídia se aproveitou disso e falaram que elas conseguiram alguma coisa. Mas antigamente, para você votar, para alguém votar, ter direito a voto, tinha que servir no exército. Mulher servia no exército. Que direito de voto ela conseguiu? Elas conseguiram, sabe? E uma coisa engraçada é que as mesmas mulheres, né, que se impõem nessas falas feministas são aquelas que, se estiverem passando na rua e um homem mexer com elas vão achar ruim. Elas vão, às vezes vão postar, vão filmar, vão brigar. Por que esse homem está olhando para mim? Eu não sou um pedaço de carne. Mas são as mesmas mulheres que num dia de uma balada rebolam até o chão dançando músicas que falam coisas ridículas. Sabe? Que depravam a mulher. Músicas que às vezes tem uma frase. E são essas mesmas mulheres que num dia ali vai até o chão dizendo que não, eu sou dona do meu corpo. Mas como que uma mulher vai conquistar o seu direito? Como que uma mulher vai ser empoderada, né? Diante assim, dessas falas? Como que ela vai ser empoderada fazendo umas coisas dessas? Porque a mesma mulher que está criticando um homem que me chamou como um pedaço de carne, está mexendo comigo na rua, está comentando minha foto no Instagram, é a mesma mulher que se coloca nesse papel de aclamar homens que cantam músicas tão depravadas. E aí você pensa, como então que elas vão se posicionar buscando algum direito, algum respeito? Sabe? Existe uma controvérsia nisso. Né? Elas não estão sendo firmes no discurso delas. Elas não são. Então elas aqui elas protegem algo, mas aqui elas estão destruindo outra coisa. Então elas estão querendo conquistar um direito, sendo que elas mesmas estão acabando com o direito. Nem elas sabem a causa que elas estão lutando. Nem elas sabem. Se você for parar para olhar, para estudar, para ver, elas têm várias vertentes, mas elas não sabem falar. Né? Tem gente que é antifeminista que sabe mais coisas da história do feminismo do que ela. É porque, na verdade, a gente vê a grande maioria, você pode pegar, são poucas que de fato estudaram alguma coisa. Né? Por mais que sustentem alguma coisa, sustentam porque leem, porque estudaram, por mais que estão estudando pessoas erradas, mas estudaram. Agora, a grande maioria só repete o discurso. A grande maioria. Você pode ver pessoas que... gente, é cada coisa que a gente vê, assim, eu nem quero expor muito, mas você escuta, sabe? De amigos, né, de pessoas que a gente conhece. É tanta coisa, né? Porque aqui estão defendendo algo, mas aqui não estão se impondo como um cidadão da sociedade que deveria se impor. É verdade. E aí quer tirar a figura do homem. Sim. Sempre colocar como... É claro, os homens fazem muitas coisas erradas, mas esse movimento, eu não estou falando contra homens e mulheres, estou falando contra o movimento. Esse movimento, ele quer fazer com que o homem seja sempre o culpado de toda a história, que a mulher nunca tem culpa de nada, que a mulher merece todo o reconhecimento. Na verdade, é o que eu falei, é a maquiagem. Mas quando você for ver por trás disso, nem a mulher elas defendem. Elas defendem algo para o seu próprio prazer, para o seu próprio eu. Não é a mulher em si. Porque até o momento que favorece ela, tá bom. Mas daqui a pouco não tá me favorecendo. Tá favorecendo a minha coleguinha ali, mas não tá me favorecendo. Então aí eu já não posso entrar no meio. Sim. E, cara, tomando partido também
do lado dos homens que também utilizam disso para se vangloriar. Por exemplo, cara, esse cara que geralmente é o bambambam, várias pessoas, eu faço doideirada para aparecer mesmo. Geralmente esse cara ele se alimenta talvez de músicas que falam disso, né, onde colocam a mulher como se fosse, né, um cachorro, um animal. Sim. E tipo faz uma utilização de filmes que, né, também diminuem a mulher, né, e só sexo e tá. Esse cara geralmente ele tem dificuldade para lidar com a realidade. Se você fala de família com ele, Quer casar? não quer. Aí vamos lá, vamos botar uma cena aqui. O cara vai lá, vai para um baile funk, pá, e curte, 3 meninas, 4 e tá, bebe, faz doideirada. Esse cara vai lá, nessa mesma noite ele engravida uma mulher. Ele não sabe o que ele vai construir, porque a mente que ele estava ali era de algo raso. Vou curtir o momento. Só pelo prazer dele. Exato. A visão do cara, momento, consequência. Uma vida. Uma vida. Então, tipo assim, é o que a Sara falou, não tem peito para conseguir levar isso adiante, porque vive o tempo todo se consumindo de coisas momentâneas, se consumindo de coisas erradas, né? E não consegue construir. É igual uma criança. Uma criança, vamos lá, vamos pegar uma criança pequena aí, 7 anos, a preocupação dela, brincar, eu quero brincar, carrinho, brinquedo, mas essa criança não tem maturidade para trabalhar e comprar os brinquedos dela. Não, vou trabalhar para me comprar meus brinquedos. O que você está falando homens, vocês precisam ser homens, né? Exato. Está fazendo essa Sim. chamada, né? Se levanta, homem. Você que é homem, por favor, né, preste atenção nisso. Você não é uma criança que só quer brincar, curtir e não sofrer as consequências, né? Porque se uma criança tampar pedra no vidro da casa de alguém, que vai ter que se responsabilizar os pais, ele não quer sofrer consequências. E aí, entendeu? a gente falando sobre isso, a gente tem que ir lá na infância, né? Porque ali na infância, muitos pais acabam se tornando omissos na criação dos seus filhos e geram filhos imaturos. Você pode olhar, a nossa cidade é uma cidade universitária. Você para num posto de gasolina que a gente tem aqui próximo à igreja, a gente vê o quê? Meninos, meninas estão fazendo faculdade, pago pelo dinheiro do pai e da mãe. Muitos que nem moram na cidade, eles moram aqui sozinhos, em apartamentos alugados, comprados pelo dinheiro dos pais. Usam o cartão dos pais, que os pais fornecem, né, para comprar o quê? Bebida, droga, festa. É isso que eles consomem. E aí, exatamente. E cadê os pais dessas pessoas? Cadê os pais desses meninos de 18 anos, 19 anos de uma faculdade, achando que sabem tudo da vida, quando na verdade não sabem nada? Aí esses, muitas vezes, vão para festas, engravidam meninos, somem no mapa. Exato. Porque principalmente os que têm condições financeiras, né, que são bons, né, que têm ali condição financeira, o que eles fazem? Não assumem. Ou então mandam um dinheiro ali por mês que o pai dele, muitas vezes, é quem vai mandar, né? Vai mandar. Porque ele não tem responsabilidade, ele não tem autonomia, ele não soube batalhar pelo que ele está consumindo, né? Ele consome porque alguém está dando ele. Então, tipo assim, você vê que começa lá na infância. Aqui a Lorena citou a Jaqueline Hayashi, ela e o esposo dela, uma vez eu assisti um podcast deles. E aí eles estavam explicando mais ou menos algumas coisas que eles fazem na criação dos filhos. E aí eles falavam, olha, nós temos o costume, nós controlamos, né, o tempo que eles estão nas redes sociais. E eles têm ali um aplicativo, até que eles citam lá, que eles controlam, né, tudo que os filhos dele fazem no celular. Então eles têm horário para mexer e eles sabem o que eles estão fazendo. Então você pode mexer, mas eles sabem o que os filhos estão fazendo. Então, muitas vezes, nessa sociedade de hoje, se a gente põe uma pauta dessa no meio aí de uma roda, as pessoas vão falar assim, nossa, mas isso tá controlando, né? É ser controlador demais, é querer ter o controle do seu filho, mas, né, existem coisas que são necessárias. Existem coisas, isso começa na criação, né? Se você falhou lá, você vai gerar uma sociedade assim.
cada vez mais deturpada. Exatamente. E vira um ciclo, né? Um ciclo vicioso. E aí, antes que eu me esqueça, né, desde a hora que você falou do comentário que o Thiago fez sobre a questão de lucro, né, em cima da erotização, da pornografia, a gente teve agora, essa semana, um exemplo clássico do Brasil, que é o carnaval. Né? E se você for olhar lá, gente, para aquilo ali, você vê assim, é um exemplo disso. Sim. Aquilo ali, né, produz milhões de reais, né? É muito dinheiro envolvido e é muita sujeira envolvida, né? Eu não sei se vocês sabem, eu escutei isso, eu não assisti nada, mas uma menina, né, da minha célula, glória, Senhor, olha a televisão do céu, Sexinha. Olha do céu, gente, meu preferido. Deixar aqui ou... Tá chovendo, né? Joãozão, Deixar esses dois aqui mesmo? Ou Pode deixar, aí? Vou fazer. Botar aqui? não pode deixar ali, que aí... Gente, isso é provisão pra quem trabalhou o dia todo, que delícia. Vocês querem em cima, vocês já? Tô Não, aí. tranquilo. Eu vou só pegar o outro dele. Eu terminei aqui meu raciocínio. E aí uma pessoa estava da minha célula compartilhando, né, que acordou de madrugada, resolveu ligar a televisão porque estava sem sono, se deparou com um desfile de uma das escolas, que era um desfile assim, estava expressando uma religião específica naquele desfile. E muita coisa assim, absurda, espantosa mesmo, para quem quisesse ver, quem quisesse ouvir. E à frente dessa escola estava uma pessoa que é da mídia, que se diz, né, de uma família cristã que crê em Deus. E aí você fala assim, meu Deus. E como que essas mulheres estão desfilando ali? Totalmente nuas praticamente. E quando você vai olhar ali o histórico de vida dessas pessoas, são pessoas que têm ali a sua alma, sua vida totalmente entregue às trevas. E aí você fala assim, como é que não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? Não tem como a gente separar a erotização, né? Essa forma de ganhar dinheiro através do corpo da mulher, que ao mesmo tempo que ela diz que está ali buscando seu empoderamento, ela está se mostrando para quem quiser ver por causa de dinheiro. Não vem me falar que é por amor. Eu amo sambar, enfeitado. Gente, nossa, é um engano terrível, né? E homens, tá? E é importante a gente falar isso, que a grande maioria são homens riquíssimos, milionários, que estão investindo, né, num carnaval, usando o corpo de uma mulher para chamar a atenção para sua escola. Exato. Exatamente. Né, festa da carne, carnaval. Complicado, totalmente. Cara. E pra você ver, nesse tempo aconteceu o quê? Uma criança perdeu uma perna. Morreu. Nem acho, nem não tá viva, mas tipo assim, perdeu uma perna. E até agora o que importa é o carnaval continuar acontecendo. Acho que tem um vídeo da mãe, um familiar falando, cara, cadê vocês, direitos humanos? Cadê vocês, mídia? Cadê? Assim, ficaram reclamando que a criança atrasou 1 hora do bloco. O problema é a criança. Isso é muito complicado, cara. Tipo assim, a gente tá falando do feminismo. Talvez você esteja pensando, cara, vocês estão falando do feminismo e do machismo e pá. Só que, cara, tudo tá interligado. A pessoa vai se alimentando de algo podre, entendeu? E comete atitudes podres. Sim. Né? E é isso que gera, cara. Exatamente. Sabe? Igual essa questão. Tipo, exato. E é muito triste saber que a nossa nação é conhecida lá fora, nas outras nações, como o país do carnaval. Sim. Né? E isso é muito triste. Eu acho que tem muitos brasileiros, né, muitas mulheres brasileiras, cristãs, que estão se deixando levar, né, por essas pautas, por esses pensamentos e achando que estão no direito, estão certas. Cara, se a gente nos posiciona, como a Lorena falou no início, né? Se a igreja nos posiciona, se ela continuar nesse lugar, nessa porcentagem de consumir a pornografia tanto quanto, né, os que não conhecem Jesus, como que vai ter um
posicionamento, né? Como que vai ter uma mudança, como que vai mudar a visão dos outros países sobre o Brasil. Isso é muito sério. Sim. Gente, isso está ligado, ela não falou das crianças, ela falou dos meninos que crescem, né, e que agem dessa forma, não viram homens. A mãe da ideologia de gênero é o feminismo. A ideologia de gênero é a filha do feminismo. Eles acreditam na mesma coisa. E o que é, na verdade, a ideologia de gênero? O gênero, eles falam, né, que o gênero masculino e o feminino, ele é construído socialmente. Não parece com a mesma coisa? Que a mulher é construída socialmente, não é isso que eles falam? E eles falam que sexo e gênero é diferente. Então, biologicamente, você pode ser mulher, mas do gênero você pode escolher ser quem você quiser. E, principalmente, você pode ter um gênero fluido. O que é isso? É uma pessoa que um dia ela acorda mulher e quando ela anoitece, ela quer ser um animal. Nossa. Por isso que hoje em dia está assim. As pessoas casando com geladeira, tendo relações sexuais com animais. É cada vez mais. Pessoas fingindo que são gatos, já viu isso? Fingindo que são gatos, escolhi ser gato hoje. Complicado demais, cara. Vê se isso não é falta de identidade, gente. Igual algumas pessoas estão comentando Muito aqui. falta de identidade, não sabe quem são. Sim, igual o Thiago tá comentando aqui, cara. Ó, sabia que o primeiro produto vendido através da internet foi pornô? Olha só, pra você ver como que é a sede do homem por ser preenchido, satisfeito. É incrível, cara. Está voltado ao consumismo, a ter mais dinheiro, a se promover em cima de algo. Né? Isso é complicado demais. Demais. Meninas que estão aqui, vocês têm liberdade de fazerem perguntas e falarem também, tá, João? Já sabe que já é de casa. Ó, você que tá aí acompanhando, pode compartilhar, tá, galera? Pode falar aí. Mas voltando aqui, pessoal, né? Um top 3 aqui que a gente tem para conversar também é sobre as crianças, né? Olha só esse dado: 99% das crianças até os 9 anos de idade, né, tiveram contato e o acesso à pornografia e à erotização, né? Como as crianças elas são afetadas por isso, sabe? Né, o Thiago também trouxe essa. Pra quem não sabe, o Thiago é o pesquisador ainda da nossa equipe, tá, galera? Então, tipo assim. Thiago tá um bicho. Cara, 99% das crianças são afetadas com a pornografia, né, ou a erotização. Que aí, hoje em dia toda escola tem. Chefinho, o TikTok. Fala isso, Nossa. Se você abrir o TikTok, tem uma dancinha ou qualquer outra coisa que tem E uma aí, erotização olha dentro. só como é que é. O TikTok veio e ele traz várias músicas que falam muita coisa pornográfica. Só Exato. que ele traz de uma forma, tipo assim, mais amenizada. Por quê? Na minha época, há um tempo atrás, era, né, tinha muitos vídeos no YouTube. No YouTube e no Facebook. E ali eram uns funks que era assim, as crianças rebolavam mesmo, sabe? Aquela coisa tipo de baile funk, sabe? De põe a mão no joelhinho, faz quadradinho, faz não sei o que, planta bananeira, enfim. Olha só. Só que no TikTok, se você prestar atenção, é como se as dancinhas, né, viraram um chiclete tanto quanto as músicas. Então eles pegaram a música, que já é algo que se torna um chiclete quando ele é muito maçante, e fizeram com que as danças se tornassem a mesma coisa. Porque antes, se você não era muito bom de dança, você não se arriscava muito, você nem ia fazer um quadradinho se você não sabia. Só que se você olhar para as danças do TikTok, como que são? São danças fáceis, Até engraçado. acessíveis e engraçadas, né? Então pegaram as músicas que são fáceis de se tornar chiclete, juntaram com uma dancinha, Pra ficar ainda mais e isso potente. entrar nessa cabeça, e a gente mesmo, cristãos, às vezes a gente tá lá, tem tanto costume de ver os stories do Instagram, aparece lá, eu não tenho TikTok, mas eu tenho Instagram. Instagram tem muito aquelas dancinhas do TikTok. E aí quando você vê, quem você menos espera, você escuta a música, você já associa a dancinha
E se você não tomar cuidado, você já tá lá fazendo a mesma docinha que eles. É verdade. Então, pegar, sabe, fizeram assim, maquiaram, né? Não, vamos fazer algo bobo aqui. E aí você vê criança de 7, 6 anos, sabe, fazendo super sensuais. Você pode não estar fazendo quadradinho ali, né? Alguns não tem, mas é super sensual. É verdade. E aí você vê as mães rindo, morrendo de rir. Olha isso. E a gente mesmo, se a gente não toma cuidado, a gente mesmo acha engraçado. E a gente ri. Então é algo que todo mundo precisa tomar cuidado. Porque quando você menos espera, se você não toma cuidado, aquilo já se entranha dentro de você e você está achando normal. E no caso do jovem, do adolescente, né, tem as dancinhas, tem, mas as séries, os filmes, Nossa. Netflix, toda série que você vai ver do Netflix que está em primeiro lugar, ou daqueles destaques, tem a ver com sexualidade, Sim. tem a ver com sexo muito exposto. Né? Sim. Séries que vão abordar isso. Isso não toma é o primeiro cuidado. tópico. Imagina, tipo assim, aquela série que seu amigo te indica, assiste tal série que é bom. A série realmente talvez pode ter algo que seja bom, mas às vezes tem uma conotação e tem uma partezinha meio podre. A Sempre gente vai tem que ter ter muito uma cuidado, porque sempre tem. Assim, tudo isso, né, tudo que tem a ver com visão, né, com o que você vê, isso fica muito gravado na nossa cabeça. Né, Instagram, né, Netflix, às vezes você tá ali passando seus stories e parece algo e você vai. Então, de vez em quando você tem que começar a fazer uma limpa, passar um pente fino no Instagram. Eu sempre faço isso, gente, pra que eu tô seguindo essa pessoa? Pelo amor de Deus, ela É para verdade. de seguir. Quando você vê que essa carne tá muito apurada, é porque tem alguma coisa errada. Gente, ontem mesmo, ontem foi domingo, né? Ontem eu fui almoçar com meu pai e eu tava trocando uma ideia com minha tia tava lá e tava assim, fulana foi no show da Simone Simaria. Mas não tem problema, elas não falam nada, não tem nada demais, só fala sobre traição, né? De repente, Só sobre isso, só sobre só a sobre isso, traição. não tem problema não. De repente, a mulher do meu pai, ela tava passando os status do WhatsApp, quando minha tia tava falando, ela passou o status, mostrou assim, aqui não tem nada não. E elas cantando, Milambre, 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 no show. Como se fosse algo natural. Como se fosse super. Gente. Não tem nada demais. Coisa que é um picolé. A Anitta deu uma entrevista, ela falou que ela é dona do corpo dela, da vida dela, que se ela quiser dar pro mundo inteiro, ela vai dar, e se ela quiser dar até pro cachorro, não dá. Ela falou isso. E quem que é jovem, eu tô falando de jovem adolescente, porque a gente tá aqui no live representando isso também. Quem que essa geração vai olhar? É pra elas do pop, do funk, das dancinhas, dos TikTok, das séries, dos atores jovens que curtem isso. E onde, tipo assim, eu entendo também que onde a luz ela se omite, as trevas vão ganhar espaço, cara. Né? A gente precisa se levantar. Você que tá assistindo, você tem que se levantar como uma atalaia, cara. Você tem que resplandecer essa luz. O próprio Cristo disse que não é para você ficar, né, escondido debaixo de uma cama, é para você estar no alto de uma cidade brilhando a sua luz. É um cuidado diário, né, Jefinho? Hoje eu até trouxe aqui, até abri aqui para poder ler rapidinho, né, do calendário da Bíblia. Mas Gálatas 5, né, aquele texto bem conhecido que a gente conhece, que às vezes nós esquecemos, né, que vai falar ali sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Né, e em Gálatas 5,19 fala, olha, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. É isso tudo que a gente está falando. E aqui fala sobre moralidade sexual, impureza, sensualidade. Então é quando eu paro de ouvir a voz do Espírito e começo a seguir a natureza humana, que é a natureza caída, né? Aquilo que aconteceu lá no Éden. Então se a gente não toma cuidado, essa natureza humana, os prazeres humanos, eles vão dominar a minha vida, né? Eles vão dominar o meu pensamento. E aí vai falar sobre todos aqueles prazeres ali da carne, né? E fala, olha, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana, né? Então é isso que a igreja precisa entender. Aqueles que conheceram a Cristo Jesus crucificaram a sua natureza Eles vão humana. falar assim, pra você, Samara, pra você, Lorena, Jefinho, é fácil falar que vocês são cristãos. Cara, cristão não é robô. Não é.
Cristão tem tentação, vontade, desejo e erros como todos os outros seres humanos. Exatamente. Exato. Só que existe uma escolha. Né? E a Samara está mostrando, existe uma escolha. Você tem que escolher o que você vai querer fazer. Você vai querer servir a quem? Né? A própria palavra diz, cara, se os teus olhos, né, forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas, cara. Como terrível e trevas, né? Então é complicado, cara. Tem a ver com os seus olhos. Esse texto fala exatamente sobre o que a gente está falando aqui. Que tudo hoje em dia é pela vista, é pela visão. Né? As mídias sociais, Netflix, né? O carnaval que a gente falou, Anitta, dancinhas do TikTok, é o que eu vejo. Exato. Tudo está mexendo com aquilo que eu vejo. Sim. Cara, novamente falando pra você que tá aí assistindo de casa aqui na transmissão. Cara, tudo está interligado, né? Pra você ver, a Samara pregou no online no sábado agora, ela falou um pouco sobre o que o pastor Ricardo pregou, e uma coisa é incrível, porque até minha esposa já tinha comentado comigo essa pregação, que as pequenas raposinhas, né? Você acha que ela não faz estrago, mas ela faz estrago, cara. Né? Isso é complicado demais. Por exemplo, sobre contar um caso meu, né? Até eu estava conversando com a minha esposa, né? Que é uma parada muito difícil para mim compartilhar, né? Mas que o Senhor, né, me curou e sabe, e transformou minha vida, né? Isso não me afeta mais, pelo contrário, me ajuda a curar mais pessoas, né? Até comentei com ela que seria muito difícil, pá. Mas, cara, para você ter uma ideia, o primeiro contato que eu tive com a pornografia, né, através de uma pessoa, né, que no caso me mostrou, foi a mesma pessoa que fez comigo um abuso sexual, né? Pelo mesmo ambiente, pela mesma pessoa, da mesma raiz, ali veio a mesma coisa, né? E tipo assim, cara, não tem nada a ver. Só que no meu contexto, né, eu nunca tinha visto uma mulher nua e tipo assim, naquele ambiente, foi essa pessoa que me apresentou, olha isso aqui, cara, e eu tomei um choque, eu novo, uma criança, né, e eu, que é isso, né, aquilo entre linhas, isso parece ser bom, é curiosidade, quero saber o que é isso, pá, né, uma criança que não tinha noção de nada. Ele sabe, né? Exato, né, e tipo assim, então quando essa pessoa, ela trouxe, né, o abuso sexual mesmo, né, na minha cabeça eu não sabia o que era. Então na minha mente, a primeira coisa a primeira coisa que me apresentou foi algo bom. Entre linhas bom, foi algo bom. Então isso talvez seja algo, né, uma criança que não tinha noção de nada, né? E isso estou dizendo para vocês que estão em casa aí, né, na transmissão, como que isso é pesado, né? Como que isso pode afetar a vida de uma pessoa, né? Isso é muito sério, cara, é muito sério. Às vezes estou trazendo para vocês que às vezes talvez não seja nada, uma música do TikTok, como foi mencionado aqui, uma música do Rios, todo mundo está fazendo um gesto obsceno, uma palavra, né, obscena, assistir, não, vou seguir esse coisa, porque mesmo que tem 99 podre, 1% é bom. Cara, você está se alimentando de 99%. Então, cara, leve isso a sério, é algo muito sério mesmo, sabe? Talvez você ache que não tem nada a ver. Seja rigoroso, né? Sim, o próprio Cristo disse, seus olhos fazem o pecado, muito suave. Sim. É o extremo, sabe? E aí, Jefinho, você contando essa experiência, né, que você viveu quando você era criança. Muitas pessoas acham, né, e tem essas falas, eu já vi isso, me deixa muito brava, que as pessoas dizem, as crianças são más. As crianças não são más. Aquele menino lá, olha só o que ele faz na escola, olha só como é que ele é. Não, as crianças reproduzem o que elas veem, o que elas escutam, né? Por mais que seja lá dentro do ventre, mas elas vão refletir aquilo que foi colocado sobre elas. Né? Existe o que é inato? Existe aquilo que nasce com ela, personalidade? Existe. Né? Mas elas também refletem aquilo que foi ensinado, que ela viu. Né? Às vezes não é preciso um pai chegar e falar assim, você tem que fazer isso. Não, mas ela viu o pai fazendo.
né? Ela viu a mãe fazendo, então ela vai reproduzir, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque às vezes o lidar com a criança se torna algo muito banal, né? Muito passageiro, é só uma criança. Não, é ali na infância que algo muito maior vai sendo construído dentro dela, né? E aí quando chega na adolescência, o pai quer falar assim, esse menino só me dá desgosto, né? Esse menino só fica preso dentro do quarto, o que ele está fazendo lá dentro? Não, mas espera aí, até ele chegar nesse nível de ficar preso dentro de um quarto, existiu algo lá atrás, né? Existiu algo que falhou lá atrás. Então é necessário os pais saírem desse lugar de a culpa não é dele, né? Ele está reproduzindo algo que foi colocado para ele desde a infância. Sim, se você, menina, menino, ainda luta com isso, né? Ainda passa, né, com essas dificuldades na área sexual, né, com a pornografia, a masturbação, sei lá, fica com muita gente, né? Se você tem essa dificuldade, se você ainda não conseguiu se libertar, né, eu quero te oferecer ajuda, né? A gente está aqui para te ouvir, para conversar com você, a gente não vai te julgar. Todos aqui passaram por uma experiência ruim sexualmente, todos aqui tiveram um passado onde precisou se libertar disso, né? Então você não está sozinho nessa luta, mas você precisa lutar. Você precisa buscar ajuda. E por isso a gente está aqui. Esse assunto foi proposital para dar esse acesso à nossa geração a procurar ajuda, a não ter medo de expor, de confessar. É claro que você não vai sair falando para todo mundo. Mas aqui tem pessoas, né, que a gente confia, que vai te ouvir, que vai te ajudar, que vai trazer cura para o seu coração. Porque essas coisas, além de deturpar a sua identidade, ela vai fazer cada vez mais que você não acredite em si mesmo, né? Ela vai fazer cada vez mais com que você duvide do que Deus tem para você, com que você não acredite no casamento, que você nunca vai ser bom o suficiente, né? Que você não vai conseguir ter relações lá na frente, porque é muito pecado, 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 e aí você fica retraído na hora né, de você casar, quando você casar com o seu cônjuge. Então a gente quer te dar essa liberdade. Procure ajuda, a gente está aqui, né, para ouvir você, para te ajudar a se libertar dessas coisas, assim como um dia a gente precisou fazer também. E hoje a gente pode dizer que o Senhor restaura. Ele recomeça tudo na nossa vida. É importante, né, Lu, a gente reconhecer em primeiro lugar, né, que é uma fraqueza, que é um erro, né, que não é bom, que não é certo, que a gente quer maquiar. Não, mas isso aqui não tem nada a ver. E é nesse nada a ver que a gente só se afunda. Então é importante a gente reconhecer, né, isso aqui é uma coisa que não é boa, isso aqui não é legal, isso aqui me escraviza, né, e a partir disso, é isso que a Lorena falou, buscar pessoas que vão te ajudar. Não ter medo de expor. E muitas vezes, se for necessário, ser radical, sim. Exato. Porque é aí que a gente é curado. Eu comecei a falar no início, e aí vou pegar aqui, né, o gancho do Jefinho, que ele contou uma experiência. A minha adolescência foi muito baseada nesse contexto aí, né, de imoralidade mesmo, de, né, querer, sabe, mostrar meu corpo, né, então tinha muitos atritos dentro de casa, né? Não vai pôr esse chapéu. Não, vou pôr sim, de sair de casa com uma roupa, trocar de roupa pro lugar que eu tava indo, era assim. Então, eu lembro que quando eu me converti, foi assim, eu, né, tive aquele choque, né, aquele baque, né, com a santidade de Deus, com a pureza de Deus. E a gente não tá falando nada disso aqui para acusar, para condenar. Pelo contrário, é para trazer liberdade para nós, para trazer mostrar que a gente é liberdade. humano tanto quanto, Exatamente. a gente errou tanto quanto. Exatamente. E eu lembro que naquele início, aonde eu tive aquele embate com a pureza de Deus, com a santidade dele, eu precisei ser radical no início. Eu precisei ser muito radical. Eu lembro que eu tive assim, que refazer meu guarda-roupa, eu tive que dar um monte de coisa para os outros, porque nada era compatível com aquilo que eu tinha conhecido em Jesus. Nada era compatível. Então eu precisei ser radical no início. Eu lembro até que era engraçado assim, o pessoal lá de casa, aí a minha mãe, que antes brigava tanto comigo com as minhas outras coisas, eu falava assim, filha, mas essa roupa, tipo assim, que já tava feia demais, tava esquisita demais. Nossa, só a mãe. Né? Às vezes eu num sol quente, queria sair de calça só, mas eu precisei. E essa radicalidade pra mim no início foi muito importante.
Porque eu falo, né, que foi um processo de desintoxicação, né? Foi um processo de mudar mesmo a minha mentalidade ali. Então, às vezes, se você precisar ser radical, seja radical, né? Se você precisar fazer alguma coisa para encontrar, a gente sabe que essa pureza, esse encontrar, né, em Deus, tudo isso não é pelo nosso esforço só, né? Mas às vezes também é necessário um esforço, mas a gente precisa entender que é a graça, né? A graça nos perdoa, né, nos purifica. Então, é isso, a gente não está falando nada disso aqui para trazer julgamento, pelo contrário, para trazer libertação para nossa mente. Sim. Eu falo Só um texto que eu lembrei aqui, que eu separei para falar, que fala assim, Romanos 1, 28 ao 31. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Até o 31 vai dizer isso. Ou seja, aqui não menciona apenas o pecado sexual, está falando de vários outros pecados. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas a minha guerra não é sexualmente, né? Então não tem pecado? Não. Às vezes é outra guerra. Né? Se você é orgulhoso, se você é desobediente, se você é arrogante, se você fala mal dos outros, né? Se você tem inveja, que aqui está falando malícia, né? Inveja, né? Se você é difamador, sempre está fazendo discórdias, isso é um pecado e isso precisa também de libertação. E isso leva a outras coisas. Todo pecado, porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Então, às vezes, eu comecei ali sendo uma criança que sempre ouviu mentiras e comecei a falar mentira. Daqui a pouco a mentira me leva para a imoralidade sexual. Um pecado te leva para o outro. Então, é algo que não é só as pessoas que sofrem com isso. São todos os seres humanos que são vulneráveis, que vão errar e que precisam sempre se reconectar com Deus, se arrepender, mudar, né, a sua postura. Então, tipo assim, eu tô querendo dizer que a pessoa que é imoral não significa que ela é mais imunda do que as outras, entendeu? Cara, você que está assistindo, né, vou pedir você novamente para estar ajudando a gente. Compartilhe, cara. Seja uma flecha, né, lançada por Deus mesmo na vida de alguém. Não guarde isso só para você, vamos sabe? alcançar a gente. Vamos lá, movimento isso daí. Quero ver mais o dobro que tá aí, gente. Mas, cara... A gente come e Pessoal, né, eu queria conversar também sobre, cara, o porquê de uma massa tão grande de copiadores por trás disso, né? E eu queria começar, né, fazendo entre parênteses aqui, sobre duas séries, né? Eu acho que uma é do Eu, Patroa das Crianças e o outro é do Todo Mundo Odeia o Chris, que tem uns episódios onde a menina coloca junto um monte de papel higiênico e coloca dentro do sutiã para ter mais visibilidade dos meninos. E aí os pais conversam, não, cara, se eles te olharem por isso, eles não vão te respeitar como você pensa, né? Essa tensão não é respeito, essa tensão é algo maldoso por trás e tal. E eu queria que vocês comentassem sobre isso, por quê? Eu falei, é a referência que eles têm. É referências que têm aumentado, não são referências que vão levar para esse lado, né? Exatamente. Por isso que continua reproduzindo cada vez mais esse mesmo tipo de pensamento, né? Exatamente. Gente, é assim, nítido, né? Num mundo de influencer, né, que a gente vive aí, se uma mulher dessa, né, que tá lá no auge da fama, veste uma calça, daqui a pouco tá em todas as lojas do Brasil a mesma calça. Né? Então, é fato, a gente vê aí, ó, no Big Brother, né, uma menina lá vestiu um biquíni de crochê com as florzinhas. Daqui a pouco, na outra semana, todas as lojas do Brasil
Brasil, do mais caro ao mais Neymar cortou o barato. cabelo, todo mundo fala. Exatamente. Então, Sabe aquele filme Gambito da Rainha? Gambito da Rainha. A venda de xadrez, aquele jogo de xadrez, que triplicou, quadruplicou o número de pessoas que comprou o jogo. Sim. Hoje em Por dia, causa daquela série, por favor. a forma de você fazer propaganda hoje em dia é essa. É no Instagram, é na rede social. Você não vê tanta... A gente não vê tanta televisão. Eu não vejo televisão. O que eu vejo na televisão é só Netflix, mais nada. Não YouTube. Agora, essas redes nacionais, assim, eu não assisto. Aí a maioria das pessoas são assim. Elas assistem o que posta no Instagram. Eles querem vender, e a gente volta até no que o Thiago falou. Eles querem vender isso, então eles pegam influências, pessoas da fama, põem lá pra eles mostrarem. Olha Uma só. publicação no Instagram, pronto, todo mundo quer. Então é isso, as meninas, elas olham pra isso, né? Olha lá como aquela mulher, nossa. Gente, como você vai explicar pra uma menina de 8 anos, 9 anos, que ainda tá ali, né? Acho assim, igual esse exemplo que você falou aí do sutiã. Acho que a gente vai ir pra uma menina de 10, 11 anos, que é quando ela começa a entrar naquele período de puberdade. Não sei exatamente a data cronológica, mas é por aí. Né? Que ela começa então a olhar pra si e ver que as coisas do corpo dela estão mudando. Né? Os meninos também, que as coisas começam a mudar. E aí elas vão olhar pra internet. Lá elas veem uma mulher daquelas, né? Olha só como é que ela é bonita. Nossa, ela tanto silicone, mas a criança não tá nem pra isso. Ela não tá ligada nisso, ela só vê aquela mulher, ela vê como ela é linda, ela vê que ela tem milhões de seguidores no Instagram e que ela ganha um monte de coisa, porque é isso que elas mostram, elas ganham roupa, elas ganham sapato. Olha que vida, nossa, que vida. Você vai explicar como uma menina de 10 anos vai entender que aquilo ali não é bom? Se ela não tiver alguém que, né, que esteja ali falando, ela, nossa, que vida, é isso que eu quero pra mim. Sim. Ela colocou uma roupa, daqui a pouco tá todo mundo usando, olha só, ela ganhou, ela precisou comprar. É isso que eu quero. É isso que elas pensam, entendeu? Então por isso que a gente tá falando, se você não tem uma criação legal, você vai olhar aquilo e você vai consumir. Mãe, eu quero, me dá. Aí a mãe vai lá, toma, minha filha, pode comprar, você que manda. E por que as mulheres são mais manipuláveis, né? Porque, por exemplo, vamos pensar aqui. Você foi na loja, a mulher foi na loja sozinha. A mulher na loja sozinha que tem condições de gastar, ela vai comprar umas coisas, né? A vendedora chega, não, você precisa disso, olha esse brinco, combina com esse salto, com essa bolsa, não sei o que. A mulher fica louca. Ela quer comprar quase tudo na loja. Mas se ela vai com o marido, ela não compra. Entendeu? Então, a mulher... Porque a mulher é emocional, né? É emocional. É emoção. Por isso que eles investem na manipulação de um jeito muito maior nas mulheres do que nos homens. Exatamente. Então, essa de que está dentro aí. E querendo ou não, se a gente parar pra pensar, a gente sabe que, igual a Lorena falou isso no início, a mulher, ela tem essa coisa de manipular, né? E tem muito essa coisa de convencer. Né? Ela tem o poder do convencimento, ela tem o poder de atrair. Né? Então, se você investe numa mulher assim, né, você vai ter homens que cada vez mais se atraem por essas mulheres e Para só o por seu essas mulheres, exatamente. Fica lá frouxo. E é um Deixa a ciclo, mulher né? mandar nele. Um ciclo vicioso. É complicado, né? Porque se, vamos lá, uma mulher, né, tenta lançar isso. A tendência é essa aqui, galera, vamos copiar isso aqui. Se as mulheres não se posicionarem, cara, não, isso não me representa. Né? A gente vai ter uma mudança de coisa, mas se as mulheres se omitirem, vai ter, né? Isso vai continuar crescendo. Eu acho que essa live, esse podcast, né, em partes que a gente quer trazer para vocês é, cara, se posiciona. Não só não consuma, se posiciona, cara. Pra mim isso não me representa. Isso aí. Porque o que adianta a gente, poxa, não vou consumir, tá, vou lá, cancela o Netflix, pá, acabou o Netflix. Mas aí, tá, e aí? Cara, não é tipo assim, sair tacando fogo em tudo, quebrando tudo, mas cara, é dizer, cara, isso aqui não condiz com o que eu carrego. É reter o que é bom e Exato. jogar pra fora. Sim, não seja uma marionete, né,
da mídia, de tudo isso que carrega da música, que traz podridão. Não compartilhe, não faça parte disso, sabe? Né? Seja luz mesmo. Por exemplo, né, o que a gente queria também trazer, né, acho que a gente já retratou bastante sobre isso, sobre as consequências que traz na sociedade, né? Acho que a gente falou bastante sobre isso, né? E sobre o papel da igreja, né? A gente conversou com pessoas talvez que às vezes consomem, que não é da igreja, talvez tenha ou não tenha, vai assistir depois. Mas tá, e quem é da igreja? Como lida com isso? Né? Qual é o papel? Resistir? Acho que a gente se encaixa nesse posicionamento, mas e aí? Qual é o papel da igreja quanto a isso? Eu acho até que a gente já falou um pouco, né? Mas assim, a gente tem que ter cuidado, porque a gente começa colocando o pezinho, aí você vai caminhando, daqui a pouco você vai atolar de lama. Né? Então a gente tem que ter cuidado desde o início, né? É a raiz das coisas. Eu identifiquei que tem em mim alguma coisa que não está legal. O porquê que não está legal, né? Aonde que começou isso? Né? Sempre tem um lugar. Né? E é aquilo que você mesmo falou, Jefinho. A Bíblia diz, né? Se o meu olho está me fazendo pecar, joga fora. Então a gente tem que ter esse discernimento. Né? Não adianta a gente, quando a gente fala assim, da presença do Espírito Santo, não é só para momentos de como é que fala, de chapação na presença. O Espírito Santo é muito mais do que isso, ele é aquele que nos ajuda a ligar o sinal de alerta. A falar assim, volta, que isso aí não tá legal, para, que isso aí não é pra você. Se você continuar, você vai se dar mal. E o Espírito Santo fala isso com a gente. Então eu acredito que o papel da igreja é ter esse coração aberto para ouvir a voz de Deus. Para receber a orientação dele. Porque quando a gente fala de intimidade, a gente está falando de quê? A gente está falando de pessoas que vivem 24 horas dentro dos seus quartos? Não, porque a gente tem uma vida. Mas a gente está falando o quê? De pessoas que escutam a voz de Deus e deixam ele conduzir todas as áreas da sua vida. Então, o posicionamento da igreja, ao meu ver, é esse, de ter esse cuidado, esse discernimento e essa busca constante. Porque eu, por exemplo, que tive essa dificuldade lá atrás, antes da minha conversão, quer dizer que eu nunca mais tive essa dificuldade? É claro que não. Se eu não cuidar da minha vida com Deus, se eu não cuidar do meu coração, isso vai voltar aos pouquinhos e aos pouquinhos, e se eu não cuidar, daqui a pouco eu tô ali, embolado tô ali, dentro do lamaçal de novo. Então, eu acho que o papel da igreja é esse cuidado, esse discernimento. Não ter orgulho, não ser uma pessoa orgulhosa e falar, não, ninguém pode saber, eu caí aqui, ninguém pode saber. Não, mas confessa, busque cura. E se você, às vezes, não tem tanta dificuldade nessas áreas, seja aquele que vai estender a mão para o outro, vai ajudar, e fale abertamente. E pais, aqueles que são pais, nós já falamos, cuide dos seus filhos de perto, não delegue essa função. A gente tem escutado muito sobre isso, o pastor Ricardo fala muito sobre isso, a gente tem escutado, não delegue a função que é seu, pai, mãe, à escola, não delegue essa função para os professores, não delegue essa função, sabe? Eu já tive um caso, acho que fugir um pouquinho aqui, mas só para entender. Eu dei aula particular por um tempo, e eu tinha uma aluna que ela era um doce, mas ela era totalmente ligada nessas redes sociais. Ela era novinha, gente. Totalmente ligada nessas redes sociais, assim, TikTok, não sei o que, totalmente assim. A menina era nova, não tinha nem corpo de mocinha ainda, mas já agia como se fosse. Só que ela fugia totalmente do olhar da mãe, totalmente. E aí, essa mãe vinha cobrar de mim muitas coisas que ela que tinha que fazer. Exatamente. Então, assim, pais, não deleguem essa função para outras pessoas. Não deleguem essa função para a tia da salinha da igreja. Ali vai ser uma extensão. A salinha da igreja, a escola, é uma extensão da vida do seu filho, mas não é a criação dele. Então, esse é o papel da igreja, é cuidar do coração, cuidar da mente, cuidar daquilo que está consumindo, cuidar do que, ter cuidado com a voz do Espírito Santo e obedecer. Acho que é assim. E eu quero incentivar também os jovens,
Jovens, vocês, nós, eu sou jovem também, nós temos que trazer esse tipo de conhecimento para as igrejas. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então a gente é responsável, a nossa geração é responsável por cuidar da próxima. Então, jovens, vocês precisam se levantar, vocês precisam conhecer a política, os posicionamentos, mas tudo tendo a clareza primeiro de que vocês conhecem a Deus. É o filtro, né? Porque conhecimento sem a Deus, sem a Bíblia, vai te deixar idiota tão quanto os outros. Olha, recebe aí. Porque sábio é aquele que acredita na palavra. Deus chama a gente de sábio, aqueles que andam com Deus, os outros ele chama de tolo. Então não adianta querer ter muito conhecimento também para mostrar se a Bíblia não é algo que eu pratico também. Não é algo que eu procuro exercer. Você não está interligado. Que eu não estou interligado. Senão você vai virar massa de manobra igual os outros. Então assim, primeiro, qual é o papel da igreja? Conhecer a Deus, fazer conhecido e ser estudioso. E trazer questões para serem debatidas dentro das igrejas. O jovem precisa, porque o jovem é esse revolucionário. O jovem é aquele que muda as coisas, é a geração que vai mudar as coisas, que vai mudar a mentalidade. Tudo começou, todos os movimentos revolucionários começou com uma geração mais jovem. Entendeu? Então os jovens eles têm essa capacidade de serem influentes, de serem revolucionários. Então eu quero incentivar, porque aqui como a liderança de jovens, eu não posso deixar de falar sempre, cada ponto eu falo mesmo. Mas é porque eu quero mostrar para eles, mostrar para nós, para mim, eu falo isso para mim, Lorena, se levante, não tenha medo de defender a causa das mulheres, não como uma feminista, porque isso é antibíblico, não como aquela que quer achar que é o eu que é o seu Deus, mas se levante como aquela que é defensora da família, do homem, da mulher, da criança, como Jesus foi. Jesus, ele se chama de advogado. Ele defende a nossa causa. Olha só. Então a gente precisa se levantar. Exato. E aí a Lorena falando sobre isso, que ele defende a nossa causa, muitas mulheres levantam essas bandeiras porque elas querem defender o seu próprio direito. Eu tenho direito. E a Bíblia também fala que o Senhor é aquele que defende o nosso direito e a nossa causa. Então, se você tem um justo juiz te defendendo, para que você tem que o tempo todo se impor? Eu tenho que me impor, As pessoas não podem ver que eu sou fraca. Você não precisa disso para se afirmar. Tudo aquilo que o feminismo constrói, a igreja tem que destruir. A igreja tem que destruir essa manipulação, esse espírito. Falando como profeta agora, esse espírito de Jezabel, que entra nas igrejas, tem até uma pergunta que você ia fazer, isso está nas igrejas? Está nas igrejas. Meu Deus. Entra nas igrejas, entra nas redes sociais, essa mulher, esse demônio, essa fedorenta, essa ridícula, ela tem que cair por terra, como Jesus fala, que ele vai deitar ela de cama e todos os... Gente, isso é Apocalipse. Deus vai deitar ela de cama e todos aqueles que não se arrependeram do pecado junto com ela. Então o Senhor ele quer destronar Jezabel. Eu tenho uma ira santa contra esse espírito demoníaco. Eu preciso me levantar na minha geração. Se você também tem esse chamado, entre em contato comigo para a gente fazer uma corrente de geração. E é algo muito presente de nossa nação, esse espírito. A atuação desse espírito é algo muito, muito forte no Brasil, infelizmente. E aí a Lorena está falando sobre destruir. Como que a gente destrói essa doutrina? Criando algo que é santo. E a gente destrói algo que é impuro, que é demoníaco, que é mau, criando, levantando um altar de santidade. Sim. Então é dessa forma. Isso fala muito, Não, galera, igual. Nossa, isso é fera demais. Jezabel tem essa. Se quiser, a gente faz um podcast só falando sobre como destruir essa vagabunda. Meu Deus, eu tenho que cortar isso. A Bíblia fala que ela é uma filha da... Tá bom. Não tem como eu falar não. Você que tá na live. Eu só não esperava assim. Vamos destruir
Vamos destruir coisas impuras, imorais, vamos levantar coisas puras, né? Coisas santas, como Samara disse. Se levantem os nazareus. Se quiser falar sobre nazareus, você quer falar. Então, pessoal, em questão disso também, né, sobre as igrejas, e para de rir de mim, vocês usam aí, que eu vou botar vocês depois. Gente, eu tenho uma ligação, desculpa. Olha só, eu queria trazer uma história, né, bíblica mesmo, que é sobre Diná. Ela é filha de Jacó, tinha 12 irmãos machos, né? E tipo A assim, história é pesada. a Bíblia fala que Diná ela saiu para ver as filhas da terra, né? E aí chega um homem chamado Siquém, pega ela força e violenta ela, né? No caso estupro mesmo, está na Bíblia. E aí depois ele tenta criar algo, enfim, assim, um casamento com ela, depois de já ter desonrado ela, né? E tá, o que tem essa história? Cara, alguns historiadores dizem que ela, por ser uma única filha, menina, né, dessa história até ali, ela tenta fazer amizade, né, com essas meninas. Ela sai, né, da proteção do pai, da família, dali, e sai para ver as filhas do campo, as filhas da terra, né? E ali talvez uma tentativa de amizade, uma tentativa de, cara, preciso sair desse bico aqui, preciso ver algo novo. A Bíblia fala bem claro, ela sai para ver, né? Sai de perto da família, do grupo dela, do povo dela, e vai para um lugar. Sendo que o que Deus disse sobre aquele povo é, cara, não faça aliança com outros povos, não seja amigos, não crie algo com eles, é separado, né? E assim ela sai para ver as filhas, né, da terra, e ela acaba sendo violentada. E a Bíblia fala que esse cara, mais à frente, ele era um príncipe de honra entre os da casa, da família dele, né? O que quer dizer isso? Era alguém que tinha visibilidade, era alguém que era influente, né? Era mais honrado, sabe? A palavra dele tinha peso, sabe? E esse cara, ele simplesmente pega essa moça que vivia em santidade, que vivia com o povo, que carregava os princípios, ele violenta ela, quebra os princípios, quebra tudo aquilo que ela estava carregando, e depois quer criar a relação. O que eu aprendi com isso, cara? É que o nosso inimigo, da nossa alma, ele quer quebrar os princípios para depois estabelecer aliança. Exato. Então talvez você ache que uma olhada não tem nada a ver, escutar aquela música não tem nada a ver. É simples. E aí você vai ali, tenta criar uma parcialidade entre as coisas, entre puro e o que não é puro, e acaba, né, tendo os seus princípios violentados, as suas ideias, aquilo que você carregava, sendo violentado. Isso é forte demais, sabe? Né? E quantas pessoas que estão nessa live, que vão assistir, estão tentando criar uma parcialidade, tentando... Não. Essa série tem um pouquinho de erotismo, mas, poxa, olha só, dá pra assistir, isso aqui é bom. Não, nessa série, nesse filme, a mulher é colocada como, né, empoderamento, mas destruindo o que a Bíblia levanta, né? Não, é parcialidade, não, tá tranquilo. Né? E aí, cara, não tente criar parcialidade com o que não é puro. Não tente criar, claro, então eu vou andar só na igreja e cagar para a pessoa que não está caminhando com Jesus. Não é isso. Né? Que essa é a questão dessa aliança. Né? Tentar criar uma parcialidade com aquilo que não é santo. Né? E vamos lá, vocês têm uma comunicação também sobre essa história, não sei. Eu concordo com tudo, e eu acredito que à medida que a gente se submete a Deus, Ele intervém por nós em todas as áreas da nossa vida. Eu queria deixar, se fosse para eu finalizar, não sei se está finalizando, eu falaria isso.
né, se você se submete a todas as áreas da sua vida ao Senhor Jesus, ao senhorio de Cristo, Ele se encarrega de intervir em tudo. E Ele vai te ajudar, dia após dia, a se libertar, né, a não quebrar princípios, a não fazer alianças com outras coisas. A gente é falho. Não se frustre, não deixe as suas frustrações acharem que isso é motivo de você desistir. Porque nós vamos errar. Agora a gente pode falar assim: fiz uma aliança com Deus, nunca mais eu vou pecar na minha vida. Isso é ilusão. Já pegou você falando isso. Até Jesus voltar, a gente vai ser aperfeiçoado. Então, o seu nível de submissão, olha só que interessante, eu vi essa frase, não lembro quem falou. Eu vi em algum lugar. O seu nível de submissão é o seu nível de autoridade. Então, quando você se submete à palavra de Deus, aos princípios, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus falou para você, você vai ter autoridade para lidar com os pecados, contra os desejos da sua carne, contra a doutrina de Jezabel, contra a influência das mídias. Quanto mais você submeter a sua carne, o seu espírito a Deus. Então é isso. Exato. Pessoal, estamos quase chegando no final aí. Eu queria... Nada, para, vocês estão quebrando tudo aí. Olha só, o que vocês diriam para uma pessoa que, cara, eu gosto dessa realidade, eu gosto das músicas, eu me sinto com uma liberdade, uma libertinagem mesmo, eu me sinto livre, é como se nada, não existisse limite para mim, sabe? Eu gosto disso, eu gosto de me alimentar de cada coisa disso. Mas ouvindo vocês, eu não acho que não é o que Deus quer para mim. Ouvindo vocês, eu entendo que não, que sabe, como eu posso acabar com isso? Como eu posso sair dessa realidade? Eu sei que a gente já falou bastante, já cravou, mas sabe, se essa é a verdade, é o caminho para sair disso, vamos repetir o máximo possível aqui. Então, fala aí pra gente. O pecado, gente, ele nunca vai ser ruim. A gente precisa entender isso. O pecado é bom. Ele vai de encontro com a nossa carne, com os nossos prazeres. O pecado é bom. Mas você precisa gostar mais de Jesus, amar mais a Jesus. Eu acho que essa é a única forma de vencer o pecado. Eu gosto dessa realidade, mas espera aí, eu amo mais a Jesus. Então, porque eu amo mais a Jesus, eu conheço a Ele, então eu amo mais a Ele. Então, por isso eu vou me esforçar para não continuar no pecado. E entendendo o que a Lorena falou, quando eu submeto a minha vida a Ele, Ele se encarrega de me direcionar, de fazer todas as coisas em mim. Então, eu gosto desse lugar do pecado, mas espera aí, eu quero conhecer Jesus. E à medida que eu conheço, eu amo mais isso aqui que eu estou conhecendo. Mais do que essa realidade do pecado. Então, se eu amo mais essa realidade, da intimidade com Deus, então é isso aqui que eu quero viver. E se caso acontecer, hoje eu estava assistindo uma pregação do Mike Bickle, e ele falava sobre isso, que nós precisamos ser aqueles que amam a Deus e que pode acontecer no meio desse percurso de pecar. E vai acontecer. Mas eu não posso ser aqueles que dizem, não, eu peco, mas eu amo a Deus. Não, eu amo a Deus, mas pode acontecer de eu pecar. Só que então, como que eu fujo desse lugar? Amando mais a Jesus. Eu acho que é a única solução. Sim. Entendendo que a graça dele me basta. E me alimentando daquilo que a palavra fala a meu respeito. Daquilo que a palavra me garante, daquilo que a palavra diz. Isso é algo que vai nos alimentar de uma forma natural. Quanto mais você lê, você se alimenta disso. É uma escolha. Quando a gente está falando de pornografia, de erotização, de tudo isso, é algo que você se alimenta. Então, o que eu estou me alimentando? O que eu estou comendo? Então, se eu me alimento da presença, eu vou ver que isso aqui é muito melhor do que esse outro. Então, esse seria o meu conselho. E busque pessoas que vão te ajudar, como a Lorena também lhe falou. Dê a mão com aqueles que vão te ajudar. Não ande sozinho, fique achando, não, isso aqui é muito vergonhoso para eu guardar, para eu falar com alguém, para eu compartilhar com alguém. Mentira, Quanto mais você guarda para você, mais fraco você vai ficar. Precisa de ajuda, então vai atrás de ajuda. Satanás quer
diz que é vergonhoso, mas o coração de Jesus ama o coração quebrantado e arrependido. A partir do momento que a gente se arrepende, Jesus ele já recebe como um ato de amor. Satanás não. Satanás fala que é vergonha. Né? Então quem a gente vai ouvir? Exato. Sim, sim. Pra gente finalizar, né, porque está sendo uma noite incrível demais aqui com vocês, olha só. Qual o olhar de Deus, né, o olhar do Senhor Jesus, né, sobre tudo isso? Sobre, né, alguém que vive nessa realidade, sobre a igreja se posicionar, sobre a igreja, esse espírito, né? Eu sei que já foi falado também, mas a gente, quanto mais frisar é bom. O bem nunca é bem demais. Não é demais? O bem nunca é demais. Só consigo pensar naquela... É cantar. Cantar. Eu sou escura, mas eu sou bela. Algo que o Marcelinho tem postado bastante no Instagram. E é algo que realmente a Bíblia diz. Eu sou escuro, mas eu sou bela. É isso que Jesus olha para nós e enxerga. Ele vê o pecado, mas vê também lá na frente, a gente restaurado, a gente santo. Então Jesus procura uma noiva santa, pura, imaculada, né, sem manchas, né, que vai lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, que vai governar com ele na terra, que vai possuir as nações, que vai entrar pela Nova Jerusalém. Deus sonha com isso. Então o plano de Deus para o seu povo é para que a gente o conheça, né? Uma vez um discípulo estava trocando uma ideia comigo, ele falou, por que... qual foi a pergunta mesmo? Eu esqueci qual foi a formação da pergunta, mas eu sei que eu respondi para ele dando um exemplo. Falei assim, olha, quando sua mãe, se você chegar para sua mãe, quando ela estava, antes dela ficar grávida de você, quando ela estava te gerando, na verdade, vamos supor, ela estava te gerando, alguém chegava para sua mãe e falasse assim, fulano, por que você decidiu ter fulano? Ela vai responder, eu decidi ter porque eu queria um filho para amar. Então Deus criou a criação porque Ele queria alguém para amar. Ele não criou primeiro com o objetivo de ser amado porque Ele é completo, Ele não precisa do nosso amor. Ele nos criou porque Ele queria nos amar. Caraca. Então o Senhor Ele nos ama tanto. Tinha tanto amor nele que ele nos criou. E eu acho que muitas vezes quando a gente olha assim, nessa perspectiva, né? O Senhor nos quer sim como pessoas santas, e aí quando a gente erra, a gente vai para aquele lugar, nossa, como eu sou horroroso, né? Como eu sou horrível, eu sou tão culpada, né? Deus não me ama mais. E aí o coração dele é só assim, não filho, eu só quero que você se arrependa e venha para mim, eu continuo aqui no mesmo lugar. E o exemplo clássico disso é Davi, gente. É só a gente olhar para a história de Davi. Né? Davi teve um pecado nessa área de imoralidade, né? Foi lá, teve relações com uma mulher que era casada. Colocou o marido, fez o marido dela ser morto, né? Colocou o marido dela numa frente de batalha onde ele foi morto. Então você pensa, gente, se eu conheço alguém aqui, né? Do meu lado, que faz um negócio desse, eu vou falar assim, nossa, que pessoa horrorosa, sem coração, né? Olha só o que ele pensou, que ele arquitetou. Mas Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque era um cara rendido. Era um cara rendido, tinha consciência de que errou, tinha consciência que pecou. E era um cara que reconhecia, não, Deus, eu preciso de você. Né? Sem o Senhor não sou nada, eu preciso da sua presença. Tá aqui meu coração, eu erro, faço coisa errada, não consegui dessa vez, Senhor, mas meu coração está aqui. Então, eu acredito que essa é a visão de Deus para nós, né? Sim. Ele está ali falando assim, gente, eu imagino Deus olhando para esse tipo de coisa, né? Olhando para essas meninas, né? Que fazem tanta coisa por atenção, né? Por prazer, olhando para elas assim, filho, se você soubesse o que tem em mim para você, o que você tem? A pastora, tá mandando um alô aqui para vocês, meninas, ó. Pastora Thaís, boa noite. Pastora, não tá comendo coxinha. Eu também, pastora. Então, pessoal, claramente pode concluir. Sim. Por exemplo, também tem uma
uma passagem na Bíblia que diz que de tantas pessoas, né, elas rejeitarem o Senhor, assim, enxotarem, né, a presença, assim, Deus os entregou, né, um inútil modo de pensar, né, e aí ali ele faz uma lista, por isso que as pessoas cometem, né, a inveja, a cobiça, a imoralidade sexual, e ele vai citando lá, muitas coisas, né? Então, concluindo, o que eu entendi, né, Deus ele olha na esperança da santificação da noiva, né? Que a pessoa vem se santificar, né? E, então, galera, é isso, né? Uma boa noite, né, para todos vocês que estão com a gente, que até final 11 pessoas. Se você que está aí, se você quiser mandar um oi, a gente vai fazer menção a você aqui, né? Você que está em casa, que vai assistir, né, no YouTube depois, claro, a gente está gravando aqui e vai jogar no YouTube depois, mas a gente quer agradecer a cada um que acompanhou, as meninas que estão aqui do lado de fora, Manu, minha esposa linda, maravilhosa, Daiane, João, que trouxe essa beleza. Aí, ó, até a Dani tá aqui. Dani, Azaf. Olha só, Dani, Azaf. Azafão. Aí, olha só, minha esposa linda, tá, gente? Eu vou gravar pra ela aqui. Ah, tá aqui, ó. Que maravilha. É a flecha de mata. Linda, tá, gente? Maravilhosa. Então, ó. Ih, rapaz, esse nome é difícil. Selma Ribeiro. Minha mãe. Oi, mãe. Oi, Selma. Boa noite, ó. Mãe, Sônia. meu vídeo, hein, mãe? Sônia, acho que é Acho que era a mãe. isso aí. Oi, dona Sônia. Dona Sônia. Ó, Beijo. a pastora tá mexendo com a Dai. Manda dar coraçãozinho. Então, pessoal, você que tá aí pode comentar. Ó, quero agradecer a pastora, né, Thaís, pastor Ricardo, que nos está ajudando, né, com tudo isso que está acontecendo, a pastora Carla, Isaac e Lorena também, que nos ajuda pra caramba, né, todo mundo, a equipe, João, o Thiago também, que ajudou a gente, né, Marcelo, que já esteve com a gente, Marcelinho, Hudson, né, quero honrar a vida de vocês também, vocês são incríveis, né, começamos juntos, né, o Miguelzão, Isaac, Esté Gonçalves aqui, a gente quer agradecer vocês também que estão com a gente. E é isso, pessoal, vamos ficar agradecendo a noite toda, né? Vamos lá, então. Muito obrigado, a gente encerra por aqui. Uma boa noite, compartilhe com alguém, porque vai ficar aqui Ingrid. Nossa, Ingrid, chegou no final, né?